Senhoras e senhores, o senhor Edinaldo está com dificuldade de encontrar técnico para a seleção. Então ele chamou 2 auxiliares. Eu e menino Kelvin, um de amarelo, um de vermelho, já para gerar treta da polêmica. Mas vamos falar do problema maior ainda. Quem será o técnico? Então vamos apresentar as 3 opções mais cotadas, um ponto positivo e um ponto negativo de cada um, né, menino Kelvin? É isso daí, já que o menino Edinaldo está com muita dificuldade de encontrar, escolher, né, o treinador da seleção brasileira, a gente vai dar aquela ajudinha, né? Vai trazer os pontos positivos e os pontos negativos dos principais nomes cotados, né? Já que ele está tendo mais dificuldade, está mais perdido que a zaga do Grêmio, né? E do Atlético também. Se o Grêmio tá perdido ganhando, imagina o Atlético tomando 4-1. É beleza, Brasil. Mas isso eu deixo para vocês conferirem no vídeo anterior que eu falei do Hora do Atlético. Mas, Kelbito, sem mais delongas, vamos embora. Primeiro nome, Carlo Ancelotti, o italiano que tá lá no Real Madrid, tem toda a novela mexicana de vem ou não vem. Primeiro ponto que eu coloco como positivo de Carlo Ancelotti, regularidade. É um cara que foi bem pelo Real Madrid, conseguiu títulos ali no Bayern, conseguiu ganhar com boas campanhas no Everton. Por onde passou, foi bem. É claro, tiveram campanhas de mais destaque e de menos destaque, mas ele tem uma regularidade, puxando desde lá do Milan há quase 20 anos atrás, até o Real Madrid, que é o trabalho atual. Então, é raro ver um trabalho ruim de Carlo Ancelotti, para mim, um ponto positivo dele. Como você falou, é o único treinador campeão nas 5 principais ligas da Europa, né? Campeão francês pelo PSG, campeão inglês pelo Chelsea, campeão alemão pelo Bayern de Munique, campeão espanhol pelo Real Madrid, campeão italiano pelo Milan, né? Os grandes destaques da carreira dele, Real Madrid e Milan, boa passagem também pelo Chelsea, boa também pelo PSG. No Bayern de Munique foi campeão, mas a passagem foi um pouco conturbada. Teve ali uma questão na época do boicote dos principais jogadores contra ele, porque entendiam que os treinamentos não eram fortes ou intensos o suficiente. Era a época que tinha Robben, Ribéry ainda no time, era um super time do Bayern de Munique, e na época entenderam que os treinamentos não eram intensos o suficiente. Ele teve uma baixa na carreira ali, antes dessa segunda passagem pelo Real Madrid, que foi a passagem por Everton e Napoli, né? Equipes em que ele estava sempre no primeiro escalão ali, nas equipes que brigavam pelos títulos em suas ligas, e teve ali essa queda ali em Napoli e Everton, fez bons trabalhos ali também, mas equipes que não brigavam na época pelos principais títulos. O Everton não briga até hoje, o Napoli já até tá brigando, né? Ganhou o italiano 2 temporadas e esse ano tá liderando novamente, já com o campeonato na reta final. E o meu ponto positivo vai muito na linha da variação tática. Eu acho que ele é um treinador que é um dos melhores do mundo, um dos melhores da geração dele, como você bem mencionou, já há mais de 20 anos ganhando títulos importantes. Foi campeão lá atrás, 2003, 2007, com aquele timaço do Milan de Champions League, depois ganha em 2014 com o Real Madrid, volta agora a vencer com o Real Madrid em 2022 e 2024. Então são 5 títulos já para a Champions League, em vários momentos da carreira, e em muitos momentos jogando de formas diferentes. Você teve ali em algum momento o Milan um pouco mais defensivo, depois você teve um Milan muito ofensivo, você teve um Real Madrid que jogava mais no contra-ataque, você teve momentos de um Real Madrid mais ofensivo. Então, um treinador que em vários momentos da carreira soube trabalhar muito bem com os elencos que tinha à sua disposição e variando bastante taticamente. E é importante também nesse sentido porque ele tem um conhecimento ali dos principais jogadores brasileiros, né, dos que atuam no futebol europeu. Acho que isso contribui de alguma forma, mas conta negativamente por outro lado, que eu acho que até a gente vai comentar depois, né? Mas ele tem um conhecimento ali de nomes importantes da seleção brasileira, como Rodrigo e Vini Júnior. A gente fala muito ali de Rodrigo e Vini Júnior não desempenharem o seu melhor futebol na seleção brasileira ou que jogam no Real Madrid, principalmente no caso do Vini Júnior.
Então, acho que ele pode ser um treinador também, por ter esse conhecimento tático, por ter essa variação tática maior do que a maior parte dos nomes que a gente vê aqui no Brasil, pode contribuir principalmente para esses nomes, para Vini Júnior, para Rodrigo, quem sabe finalmente desempenharem o seu melhor futebol na seleção brasileira. Exato. Como eu sei que você vai acabar puxando a situação sobre conhecimento de mercado nacional e até de base, eu vou puxar um outro assunto que me preocupa no Ancelotti, indo agora para os destaques negativos. Para mim, Ancelotti tem uma questão de... Ele já pegou times que eram muito protagonistas dentro das suas ligas, que tinham o desejo ali, não um desejo, mas quase uma obrigação de vitória. Bayern, o Milan do auge, o Real Madrid. Mas esses times davam condições. O que me preocupa é que o Ancelotti chega na seleção brasileira, uma seleção que está sedenta por ganhar uma Copa do Mundo, não vai aceitar novamente perder uma Copa América, num processo que é praticamente de uma seleção que já não é protagonista dentro do mundo. Se você puxar as 4 ou 5 seleções ali que jogam mais futebol, que tem mais elencos encaixados, o Brasil não está dentro delas. Então, ele vai ter um trabalho de construção de uma identidade para esse time, mas com uma demanda à la Real Madrid, entendeu? É um cenário de terra arrasada taticamente e de mentalidade do torcedor, da mesma forma que ele tem que render a níveis Real Madrid. Porque se a expectativa já era alta com o Tite, que, ok, tem uma Libertadores, tem um Mundial de Clubes, imagina de um técnico que tem tudo isso, mais uma passagem histórica pelo futebol europeu. Então, para mim, o Ancelotti chega com a pressão de mais de 200 milhões de pessoas na orelha dele, ou seja, para um técnico que nunca treinou uma seleção. Então, tem esse bônus. Tem esse fator de nunca ter treinado uma seleção, mas acho que como os outros dois nomes que a gente vai falar daqui a pouco também nunca treinaram seleções, eu acho que acaba nem sendo um ponto. Mas eu vou numa linha muito parecida com você, não especificamente dele não conhecer o futebol brasileiro, acho que com a competência que ele tem, com a equipe que ele pode formar ao lado dele, no entorno dele, ele vai conseguir ter esse conhecimento mínimo do futebol brasileiro. Mas eu acho que uma problemática é ele não entender ou ele ficar de saco cheio rápido ou ter muita rusga com a bagunça que é o futebol brasileiro, porque isso ele não está acostumado. Ele teve 2 passagens ali por clubes medianos ou grandes e não gigantes, foi Napoli e Everton. Mas um cenário bem mais organizado, bem menos caótico do que é o futebol brasileiro. A gente está até se organizando melhor em questão de clubes nos últimos anos, mas a CBF, cara, é uma zona. Então ele chegar ali na CBF, ele vê que é tudo uma bagunça, que é tudo desorganizado, que a estrutura, assim, é boa, mas que não tem um planejamento, não tem uma organização, eu acho que pode ser um fator negativo para ele. Ou ele pode demorar a entender essa situação. Porque pressão ele está acostumado a lidar porque ele lida com o Real Madrid já há algumas temporadas. Já é a segunda passagem, lidou com isso no Milan, no Bayern de Munique, PSG, Chelsea, nos mais variados cenários de pressão. Mas acho que esse caos da CBF ali, alinhado um primeiro trabalho em seleção, não conhecer o país totalmente, pode ser um fator ali que atrapalhe um trabalho do Ancelotti. Com certeza, e até acrescentando nesse ponto, também pode testar um pouco da paciência dele, né? Porque a gente sabe que o Ancelotti é um cara que costuma cumprir contrato até o final. São raras as vezes que eu vi dele ou ser demitido ou ele pedir demissão de algum clube. Então, acho que isso não seja tanto um risco. Mas dependendo do grau da bagunça, pode ser que a gente consiga um técnico
e quando vier alguma proposta suculenta do futebol europeu, ele acabe pensando na probabilidade de ir embora pelo fato de que aqui é uma bagunça, né? Então, sempre tem esse ponto perigoso. Indo para o plano B, que ficou puto de ser o plano B. O senhor Jorge Jesus, que ao que tudo indica, também ficou meio bravo de ser a segunda opção ao Ancelotti. Primeira coisa, Jorge Jesus se põe no seu lugar. Você já tem que estar feliz. Seja menos que nem diz o outro. Eu digo mesmo, seja menos, né? Mas, falando um pouquinho de Jorge Jesus, eu coloco que um ponto positivo muito forte do Jorge Jesus é que, apesar dele não ter a variação tática que a gente vê dentro dos trabalhos do Ancelotti, ele tem um fator de saber o que o torcedor está esperando, de forma de jogar, de jeito de jogar. Um técnico que tente colocar um jogo mais defensivo em alguns momentos do Brasil, se não der resultado, ele vai ser muito criticado. Diferente do Jorge Jesus, que eu vejo ele chegando na seleção brasileira, ele vai fazer totalmente um projeto viver pela espada, morrer pela espada. Ele vai fazer algo muito mais do futebol bonito, aquele futebol ofensivo, aquele futebol pra frente, que quando der certo, ele vai ser gênio, mas quando der errado, pelo menos tem uma questão pelo menos ele tentou jogar bonito. O que era uma crítica desde Mano Menezes, Dunga, Tite em muitos momentos. Então, eu vejo que o grande ponto do Jorge Jesus é que ele tem esse lastro de jogar bonito, além de Isso se conecta muito com uma relação muito afetiva com a torcida do Flamengo, que é uma torcida muito grande e que pode, num primeiro momento ali, para mim, ser um escudo de críticas para o treinador. Eu vejo, para mim esses são os principais pontos. Eu acho que dos três ele é o treinador mais ofensivo. Ele talvez seja o que tenha menos variações táticas ali. É um técnico que dificilmente você vai ver um time dele mais defensivo, enquanto com o Ancelotti e Abel Ferreira você pode ver variações nesse sentido. Acho que com o Jorge Jesus isso meio que é uma coisa irredutível dos trabalhos dele. São sempre equipes muito ofensivas. E isso é bom, porque era isso que a torcida do Flamengo sempre cobrava, jogar bem e bonito. E é isso que a torcida brasileira cobra da seleção brasileira também, jogar bem e bonito. E aí eu coloco outros pontos importantes e que eu acho relevantes dos trabalhos do Jorge Jesus. Ele normalmente é um treinador que consegue acertar rápido os seus times. Foi muito assim no Flamengo. Porque se a gente vai pegar aquele time de 2019, ele, se não me engano, ficou menos de 6 meses ali, o ano de 2019 em si. E ele rapidamente teve ali 3, 4, 5 jogos um pouco mais complicados, mas depois disso, ele acertou o time de uma forma que é uma equipe praticamente imbatível ali no cenário brasileiro e no cenário sul-americano na época. Então, pensando num cenário agora de seleção brasileira, onde a gente vai ter 4, 5 datas FIFA antes da Copa do Mundo, 4 agora esse ano e mais um em março do ano que vem, e aí você tem mais 2 amistosos antes da Copa do Mundo, mas já é o time da Copa. Então ele vai ter um tempo de trabalho muito curto, assim como outro treinador se assumir o time. Então, eu acho que esse é um fator importante para ele também. E a outra vantagem em relação ao Ancelotti é ele também conhecer já um pouco mais como funciona o futebol brasileiro. Ele está num patamar menor, então ele pode tolerar ou aceitar problemas ou situações que talvez o Ancelotti não aceite, por nunca ter vivenciado isso. Então, acho que tem esses pontos positivos aí para o Jorge Jesus. Olhando um ponto que eu acho que até outro que vale acrescentar do Jorge Jesus, você falou muito dessa conexão, eu acho que a questão do idioma pode facilitar muito para ele. Não da questão com os jogadores, porque o jogador já está um pouco mais acostumado, principalmente os que jogam na Europa, com técnicos que falam outro idioma, mas com o torcedor. Na hora de dar entrevista, isso aí, acho que tem um quê de... Cria uma ligação mais fácil.
Ele vai ser, vamos assim, entendido mais fácil. Falando do ponto negativo de Jorge Jesus, temos o elefante na sala. E segundo as notícias até, Neymar pai falou com a CBF quase para tentar vetar a contratação de Jorge Jesus. Então, o elefante na sala é justamente Neymar. Tipo, ok, pode ser que tenha acontecido uma relação ruim, pode ser que isso se construa ao longo do tempo. A gente já viu técnicos e jogadores que não se davam bem, mas mesmo assim foram vitoriosos juntos. Você é chafado, você é moleque. O Pofechou e o Marcelinho. Um dos maiores exemplos disso. Mas começar já com uma treta instaurada por um negócio que precisa de estabilidade, que precisa de organização, é um pouco loucura. Então, assim, não sou a favor de abrir mão de um técnico só porque um jogador não quer. O problema é que ele é ainda assim a referência do Brasil. O Vinícius Júnior é um jogador que tá numa fase melhor comparado com o Neymar? Sim. Rafinha hoje tá disputando para ser melhor do mundo? Sim. Mas ainda o fator gênio, aquele cara que desequilibra, tá no Neymar. E se em algum momento você precisar meio que barrar por algum motivo, você tá abrindo mão de um potencial técnico gigantesco. Aí a gente tem alguns pontos. Para mim, o ponto principal é a relação com o Neymar. E até as notícias que saíram aí ontem, hoje, que o Neymar pai teria vetado a contratação do Jorge Jesus para a seleção brasileira. E aí, para mim, é o principal ponto. Ele não tem uma boa relação, ele tem uma relação conturbadíssima com o principal nome da seleção brasileira, ou com o nome, o hipotético maior craque da seleção brasileira, porque a gente está falando de um Neymar que não joga futebol desde 2022, praticamente. 2023, Neymar saudável. Sendo bondoso, né? Mas a gente ainda tem na mente o Neymar hipotético que a gente vai ter até a Copa do Mundo, independente do que aconteça. Então, esse fator de relação com o Neymar é algo que pode travar uma negociação do Jorge Jesus com a seleção brasileira e pode, caso a negociação avance, ele seja mesmo o novo treinador da seleção brasileira, seja algo problemático no trabalho dele. E, aliado a isso, eu coloco outra situação, que é basicamente na mesma linha, que é a questão de relacionamento com o grupo. O Jorge Jesus tem bastante dificuldade nesse sentido. Inclusive, algumas informações dão conta de que o grupo, como um todo, lá no Al-Hilal, não só o Neymar, não gostava dele. Muitos jogadores, inclusive, não pediam a saída dele antes do final da temporada, como foi o que aconteceu, mas gostariam que ele saísse para o Super Mundial. Não gostariam de permanecer no clube ou que o clube permanecesse com o Jorge Jesus enquanto treinador, porque tinham problemas de relacionamento com ele. E a gente já viu alguns detalhes, algumas informações de que isso aconteceu também em outros momentos da carreira do Jorge Jesus. E aí tem um ponto na seleção brasileira que poderia prejudicar também nesse sentido. O Jorge Jesus ele é menor, ou bem menor, do que um Carlo Ancelotti, por exemplo. Mas você fala, mas o Tite e o Dorival Júnior, por exemplo, são um patamar bem parecido que o Jorge Jesus e não tiveram problemas com os jogadores. Sim, só que eles, por serem brasileiros, eles vêm pianinho. Eles vêm aceitando que são menores do que os jogadores. O Jorge Jesus já tem um temperamento totalmente... Ele vai querer peitar o jogador, ele vai barrar um jogador, um medalhão, um líder do grupo, quando ele achar conveniente. E aí os jogadores podem não aceitar. Então, acho que tem mais desse problema aí de relacionamento que pode ser novamente um impedimento pro Jorge Jesus na seleção brasileira. Eu até fui conferir aqui a carreira do Jorge Jesus. Grande parte dos trabalhos dele são trabalhos que não tem... ele raramente faz trabalhos muito longos nas equipes. E ele costuma fazer trabalhos mais longevos ou mais vitoriosos em clubes onde ele já atuou como jogador, no caso das equipes de Portugal, ou em equipes onde ele tem um lastro por parte da direção acima dele muito forte. Por exemplo, no Flamengo.
rapidamente ele tomou uma liderança ao ponto de que se ele quisesse barrar o Gabigol, se ele quisesse barrar o Bruno Henrique, ele poderia. E você falou, e para mim resume muito essa questão do Jorge Jesus. Ele é conhecido por ter um temperamento explosivo. E um temperamento explosivo lidando com estrelas, no Al Hilal já ganhou porque o nível competitivo não era tão alto. Mas num cenário Mas não de... ganhou a Champions Asiática nas duas temporadas, né? Vai terminar ganhando um Sauditão de 2 e nenhuma Champions Asiática, que era o principal sonho aí para a temporada, vendo o Al-Ahly, que é um rival local, sendo campeão nessa temporada. Exatamente. E só em cima disso ainda tem que a gente analisar do Jorge Jesus que essas críticas elas vêm desde da época do Flamengo. Clube que ele ganhou tudo, que ele era o cara dentro do clube, ou seja, se você estava num ambiente onde você é rei do processo e ainda é elogiado por todo mundo, e todo mundo comprou sua ideia, e ainda assim havia críticas da forma com que você lida com as pessoas, imagina num ambiente que você tem que se provar. E sem ter o fator de ser brasileiro. Por exemplo, se o cara é brasileiro, ele consegue mexer um pouco com o brilho dos caras e falar, ó, eu não gosto de vocês não gostam de mim. Mas vamos fazer um negócio pelo nosso país e pela nossa história? Poderia funcionar. O próprio Luxemburgo falou que em alguns elencos ele fez isso, do tipo, eu não gosto de vocês não gostam de mim. Mas a gente precisa fazer isso dar certo. Senão todo mundo vai acabar no olho da rua. Como é que o Jorge Jesus vai conseguir engajar dessa forma, sendo que os atletas são brasileiros e ele é português? Entendeu? E só para complementar um ponto ali do Neymar, a gente, como eu falei antes, a gente fala de um Neymar hipotético. Porque já há pelo menos 2 anos o Neymar não joga. Praticamente o Neymar não joga já há 2 anos, dá para colocar dessa forma. Mas a gente ainda trata ele como intocável na seleção brasileira e como o 10 de faixa, Neymar e mais 10. Mas aí você está falando de opções para treinadores, as 3 principais: Ancelotti, Jorge Jesus e Abel Ferreira. Todos têm personalidades muito fortes. Se eles forem contratados, qualquer um deles, e eles entenderem que o Neymar não está jogando e que um jogador que não está jogando, por mais craque que seja, ou que ele volte, mas não desempenhe um futebol tão bom, eles têm culhão para não convocar. Agora tem um ponto. A CBF, o seu Edinaldo, que é quem manda, eles já têm que chegar para o cara e falar, não, independente do que aconteça, o Neymar tem que ser convocado. Os únicos cenários que ele não pode ser convocado é se ele estiver machucado ou se tiver um escândalo, alguma coisa de força maior. O cartão. Caso contrário, ele tem que estar nas convocações, ele tem que estar na Copa do Mundo. Exato. Porque os 3 eu vejo risco dele não ser convocado. Falando principalmente do momento atual. Então, se a CBF não abre mão do Neymar, e se o Neymar e Neymar pai tem tanta influência lá dentro, já tem que chegar e ser claro para os caras. Exato. Porque uma coisa é o treinador brasileiro. O Dorival Júnior convocou o Neymar. E convocaria mesmo sem o Neymar jogar. Mesma coisa o Tite, mesma coisa o Renato, o Cuca, Roger Machado, Felipe Luiz. Outra coisa é os caras, os europeus. Então, muda bastante de figura nesse sentido. Exato. Fechando com Abel Ferreira. Abel, para mim, foi um nome que surgiu meio que um plano C, caso tudo dê errado. E é um nome que quem acompanha a gente há mais tempo sabe que eu defendo essa teoria há bastante tempo. Tipo, vamos parar de inventar com certos nomes e olhar pro Abel, que o Abel é uma ótima opção, na minha visão. Acho que é um técnico que aceitaria tranquilamente vir para a seleção. O Palmeiras, acho que, apesar de perder um técnico, não haveria uma oposição tão grande porque o Palmeiras oscila muito. Ainda, tipo, seria talvez um cenário que meio que terminar de uma forma bonita a história. Então, além desse extra, para mim, o principal fator do Abel Ferreira é ele tem uma personalidade que, como você falou, é uma personalidade polêmica como os 3, de ser pessoas fortes, pessoas que
dão um combate. Mas o Abel tem um fator, para mim, de saber muito bem blindar o elenco. E nós estamos num momento de oscilação onde todo mundo, por mais ídolo que seja, está sendo criticado. A gente viu o Vinícius Júnior que ganhou o último The Best, sendo colocado como falar, esse cara não pode ser convocado pelo que tá jogando. E o Abel Ferreira tem muito esse estilão de ir pra coletiva falar, vocês estão falando merda, vamos defender os caras e ganhar os caras baseado em vamos nos proteger aqui, vamos juntos ganhar essa situação. E talvez isso venha muito do convívio dele com o próprio futebol brasileiro, de saber que às vezes você precisa ser incisivo com os caras, mas o jeito paizão muitas vezes é necessário. Principalmente para a mentalidade do jogador brasileiro. Então eu vejo que o Abel, apesar de ser um cara meio porra louca, vamos dizer, falando português bem claro, ele tem esse senso de vamos fazer todo mundo jogar muito junto. Além de ter esse estilo meio camaleão para questão tática, que o Ancelotti também tem. Tipo, com muito menos repertório, mas ele, se precisar jogar bonito, ele joga, se precisar jogar feio, ele joga. Além de proteger os caras no momento de treta. Cara, assim, para mim o principal ponto positivo do Abel, além de todas as qualidades, as valências que a gente não precisa nem citar tanto dos três aqui, é a questão do conhecimento dele quanto ao futebol brasileiro. Como a gente falou, Carlo Ancelotti nunca trabalhou fora da Europa. O Jorge Jesus trabalhou aqui no Brasil? Trabalhou com muito sucesso, com muito êxito, marcou a história. Mas foram 8, 9 meses, se eu não me engano, ele não durou um ano no futebol brasileiro até vir a proposta do Benfica e ele voltar para Portugal. Abel Ferreira, a gente está falando de um treinador que está aí há 5 anos. Um treinador que está na sua 6ª temporada no futebol brasileiro. Porque, assim, falar do conhecimento dos caras sobre o futebol europeu, os principais adversários, os principais jogadores contra quem a gente vai jogar contra, os nossos principais jogadores que estão lá na Europa, acho que todos vão ter. Porque os três são europeus, os três conhecem o futebol europeu como ninguém, o futebol mundial como ninguém, e vão saber quais jogadores trazer, quem eles vão ter um olhar ali para extrair o que eles querem para o time. Acho que é muito parecido. Por mais que o Abel esteja já há anos no futebol brasileiro, mas ele é português, ele jogou muito tempo no futebol europeu, jogou em seleção portuguesa, então ele também tem esse conhecimento de futebol europeu. Se precisar se debruçar enquanto técnico da seleção brasileira, vai fazer bem. Mas acho que o diferencial é ter esse conhecimento do futebol brasileiro, conhecer os jogadores. Vários jogadores que trabalharam com ele no Palmeiras, que trabalham atualmente com ele no Palmeiras, que ele viu como adversários no Cruzeiro, no Flamengo, no Grêmio, no Inter, no Corinthians, no São Paulo, no Botafogo e por aí vai. Ele conhece os caras. Ele sabe as qualidades e os defeitos dos caras. Ele sabe onde cada um deles, os principais ali, podem contribuir, podem ajudar para montar um eventual elenco, um eventual time titular de seleção brasileira. Onde esses jogadores vão poder ser diferenciais ou quem sabe, até ser jogadores que surpreendam os adversários. Então, acho que esse é o principal fator positivo do Abel Ferreira. Para mim, você resumiu muito bem, é exatamente isso. Olhando para o lado negativo de Abel Ferreira, é que, para mim, é o que larga com menos tempo disponível. Pode parecer loucura a gente falar que o cara que justamente está mais perto da gente é o que menos tem tempo hábil para trabalhar. Mas é justamente por isso, porque ele está muito no escrutínio, na análise nossa diária de futebol. Ancelotti, ele vem, para a maioria das pessoas, apesar de uma temporada bem abaixo do Real, com a memória de ser campeão da Champions, com a memória de ser o técnico que o Kaká ganhou o melhor do mundo, entendeu? E fez o Vini jogar muita bola. Exato. Ele vem com a esperança de ser o cara que vai fazer o Vini e o Rodrigo jogar como jogam no Real. Ele vem por estar mais distante da gente,
ele vem com uma memória muito positiva. Jorge Jesus, mesmo cenário. Apesar do trabalho dele do Al Hilal ser muito bom, quando fala Jorge Jesus, qual é a primeira coisa que se lembra? Flamengo 19, ganhando tudo, jogando muito, 5 com fraturas. Ele já larga com uma coisa positiva, com uma visão positiva. Ou seja, é um técnico que, se ele não for bem, esses dois não forem bem nos 2-3 primeiros jogos, até, apesar de algumas críticas, vai ter um pouquinho de paciência ali. O Abel, ele tá no dia a dia do futebol brasileiro. Então, se primeiro jogo, ou até no segundo, não for bem, e ele já der uma resposta atravessada pro repórter, meu amigo, ele já chega no terceiro com uma pressão do tamanho do já mundo. Tem muito torcedor e muito jornalista que não vai com a cara dele, que não gosta, né? Isso se vai aumentar com a ida para a seleção. O meu ponto negativo pro Abel, e nem é algo que eu acho tanto, é ele ser muito defensivo pensando no cenário de seleção brasileira. Eu nem acho que é isso. Eu acho que o Palmeiras sim é um pouco mais defensivo em vários momentos, sim é um jogo reativo em vários momentos, mas eu não acho que é aquele jogo de se fechar totalmente lá atrás e de não ter nenhuma jogada como alguns pintam ali na imprensa, principalmente em vários momentos. Acho que não é isso. Só que na seleção brasileira isso aumenta muito, isso é catapultado. Porque na seleção brasileira, além de vencer, ser campeão, você tem que dar show, você tem que brilhar, você tem que humilhar o adversário ali, tem que golear, tem que jogar muito, tem que dar show. Então, eu acho que desses três, talvez o Abel Ferreira seja o que menos se aproxime disso. Apesar de o Palmeiras já ter goleado Deus e o mundo no trabalho dele, ter jogado um futebol muito bom em vários momentos. Mas eu acho que ele talvez o que faça isso com menos frequência dos três, e talvez um jogo ali mais defensivo, em que o resultado não vem, ele vai sofrer bem mais do que os demais. Então, é um ponto negativo que eu colocaria para ele. Sim, e você resumiu bem e conectou muito com o que a gente estava falando. Não é, mas se parece. Ele não é retranqueiro, mas se parece. Por quê? Porque a gente tá vendo ele toda semana. A gente tá vendo ele quase todo jogo. Ancelotti já teve seus momentos retranqueiros. Jorge Jesus já fechou a casinha. Mas, como a gente não vê eles com frequência, a memória que fica é a memória do pouco que a gente viu, que foi muito bom. Tanto que os nomes deles são cotados, né? Então, tem muito disso. Menino Kelvin, para a gente fechar e passar já o relatório para o Edinaldo. Dos 3 nomes, se tivesse na tua mão, quem seria o técnico da seleção brasileira? Cara, se estivesse na minha mão, eu já teria escolhido um nome lá em 2022. O Tite saiu, eu já teria escolhido um nome. Poderia ir primeiro no Ancelotti, que acho que é o melhor deles. Dos possíveis, era o melhor. Cara, não quis. Fechou, valeu, é nóis, vou atrás de outro nome. Dos 3, eu ainda fico com o Ancelotti, apesar de já ter uma mágoa ali, uma rosinha, porque já não aceitou a seleção anteriormente. Mas os 3, para mim, é o melhor treinador, é o que pode trazer algo mais diferente ali pra gente, e não custa tentar ali um grande nome do cenário dos treinadores mundiais. Se ele tiver disposto, acho que seria um baita nome. Com certeza, acho que eu vou na mesma linha. Se eu fosse presidente da CBF, Abel já era técnico. Por quê? Com o enroleiro que rolou com o Ancelotti, com o Jorge Jesus, eu já tinha ido seco no Abel Ferreira. Porque, de fato, eu sou, acho que um grande admirador. Para você ter uma ideia de quanto tempo tá essa novela Ancelotti, quando a novela começou, o Abel já era bicampeão da América pelo Palmeiras. Para você ver quanto tempo faz. Ah, cara, coisa de louco. Mas é isso, senhoras e senhores. É até difícil a gente dizer, porque a gente nunca sabe quando essa novela vai terminar. Para ser bem sincero com vocês, a gente pensou assim: que hora que a gente vai gravar esse vídeo, falar sobre isso? A gente já falou sobre potenciais técnicos há uns 3, 4 meses atrás, e a novela ainda não se desenrolou. Então,
Fica aí para a posteridade. Não, o técnico vai ser o senhor Valdemar. Com certeza, seu Valdemar, cara. E já deixo o recado, se precisar de um cara ali no emergencial, Maurício Barbieri tá livre. Cara, sabe quem seria um bom nome para ter histórias boas? Já tá debilitado em saúde, mas só para entretenimento, o senhor Evaristo de Macedo. Pô, com certeza, Evaristo de Macedo renderia muito entretenimento. E não, e imagina, Jair Pisserni, você lembra da lá que ele saiu na mão com o repórter? Cara, seria maravilhoso. Imagina a ESPN fazendo pergunta para ele como é que ia ser. Ou para encerrar a carreira, um projeto, depois fechou? Projeto Copa do Mundo? Primeira entrevista da seleção. Vocês sabem que o campo aumentou 18 metros? Seria maravilhoso também. Mas não é crítica com o Pô fechou. Se ele quiser treinar o Furacão, só assina, já manda o contrato para ele, que ele é melhor do que as opções que estão cogitando. Então, é zoeirinha só com o Pô fechou, mas eu aceito. Pode vir. Não vai para a seleção, não. Pode vir pro meu Furacudo. Mas é isso, meu povo. Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Qual que vocês preferem que seja o técnico. Suas análises sobre as nossas análises. Ficou meio enrolado, mas vocês entenderam. Até mais, meu povo brasileiro. Valeu.